ministrar nessa noite sobre isso. 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim a palavra do Senhor: que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo, fala comigo, espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis. Fala, irrepreensíveis. Quando? Na vinda do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que o nosso espírito, alma e corpo. Nós temos uma mania de dizer corpo, alma e espírito, mas a própria palavra de Deus, ela especifica, prioriza primeiro espírito, depois alma, depois corpo. O que é mais importante? O espírito, depois a alma, depois o corpo. O que o mundo fala? O que é mais importante? O corpo, depois a alma, depois o espírito. O que Deus fala? O que é mais importante? O espírito, depois a alma, depois o corpo. Nós sabemos que hoje tem muitas pessoas cuidando mais do corpo do que da alma, do que do espírito, sendo que o irrepreensível primeiro começa com o espírito, depois a alma, depois o corpo. Decoraram? Posso parar de falar? Coloca o significado de irrepreensível. Diz assim, que não merece censura, que não merece ser repreendido, é uma conduta irrepreensível, que não há falhas, perfeito. Como que o crente consegue ser perfeito? Para o nosso corpo, alma e espírito tem que ser perfeito. Como isso? Santificação, oração, ceia, buscar ao Senhor, clamar pelos pecados. Ele nos faz mais alvo do que a neve, mais branco do que a neve. Aí o Senhor fala, eu vou vir buscar vocês, e vocês têm que estar irrepreensível. O que é irrepreensível? Espírito, alma e corpo. Eu especifiquei aqui, eu separei o que significa cada um. O que é o espírito? Todo ser humano tem um espírito. Não é que um crente tem um espírito, uma pessoa do mundo não tem um espírito. Todos nós temos um espírito. Para que o ser humano, que ele é composto de corpo, alma, espírito, alma e corpo, qual que é a função do espírito? O espírito é responsável de você, um ser humano, falar com Deus. De Deus, que é um espírito, falar ao seu espírito. Então qual que é a função do espírito no corpo humano? Nós ouvirmos a Deus e Deus ouvir a gente. Mas como que Deus fala com a gente? E o que difere um cristão de uma pessoa do mundo? Se todo mundo tem um espírito, qual que é a diferença de uma pessoa que está lá no mundo e o seu espírito? A Bíblia diz que o espírito de quem está lá no mundo está morto. E nós, cristãos, filhos de Deus, temos um espírito vivo. Vamos ver isso na Bíblia. Coloca para mim Efésios 2:1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, Satanás, o espírito das trevas, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Ou seja, quem está no mundo na desobediência, Satanás é o príncipe deste mundo. Quem está no mundo tem um espírito, mas a Bíblia diz que o seu espírito está morto. João 3:5. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreendam pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito. Então, explicando, quando você aceita o Senhor Jesus, quando você busca Deus, o seu espírito vive. E o seu espírito que estava morto, fala
com o Espírito de Deus e começa a ter uma ligação. E o Senhor, Ele dá um exemplo, que Ele fala que é como um vento, você não sabe de onde vem nem para onde vai, assim é o Espírito. Se fosse uma explicação nos dias de hoje, Jesus falaria que é como uma frequência, um sinal. Por quê? Porque eu posso pegar meu celular e ligar para alguém que está lá na China, e a pessoa ela vai me ouvir lá na China, na hora. Por quê? É um sinal. Eu não vejo essa frequência, eu não vejo esse sinal, mas eu ouço a voz. E a palavra do Senhor diz que quando você aceita o Senhor Jesus, quando você busca a Deus, o seu espírito liga ao Espírito de Deus, a gente passa a ser conectado a Ele. A palavra do Senhor diz que Ele busca verdadeiros adoradores que o adorem em Espírito. Então como que eu adoro, como que eu oro a Deus? Através do meu espírito. Se uma pessoa está do mundo, o seu espírito está morto. Por quê? Porque ela não fala com Deus. Romanos 8,13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito. Espírito de quem? De Deus. O próprio Espírito de Deus testifica ao nosso espírito. Aí é você chegar e você falar: ah, papai. Eu queria saber aquele pregador que canta, mas não consigo. Eu quero, não. Como é isso? É o seu espírito que liga com o Espírito de Deus e você fala: ah, papai. Mas cadê Deus? Eu não estou vendo, mas o meu espírito ligou ao espírito dele. E quem está lá no mundo e vê você dizendo: ah, papai, e a pessoa olha e fala: mas cadê o seu pai? Não, é o meu espírito que ligou ao espírito dele. Se você ligar o seu espírito, você vai ouvir ele. O seu espírito só. Qual é a única maneira de nós estarmos ligados a Deus? O Espírito. E quando que o homem passou a ter o Espírito? Lá em Gênesis 2, quando Deus fez o homem, Ele fez do pó da terra, colocou no chão, e quando Ele soprou, e o homem passou a ser uma alma vivente, que é o Espírito e a alma junto ao corpo. E por que Deus colocou o Espírito no homem? Para a gente estar ligado a Deus. Amém? Segundo, é a alma. O que é a alma? Alma significa vida. Alma é você. Quando a gente fala de temperamento, de personalidade, de caráter, de gostos e etc., são características da alma. Mas o que é a alma? A alma somos nós. E o que a Bíblia diz da alma? Vamos ver, Mateus 10, 28. Não tenham medo do que mata um corpo, mas não pode matar a... Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Pode deixar aí. Irmãos, o Senhor está dizendo para a gente não se preocupar com quem mata o corpo. Ou seja, pode vir um assassino, um ladrão, uma doença e matar o corpo. Aí Jesus fala: não se preocupa com isso aí não. O corpo vai voltar, pó vai voltar para o pó. Agora se preocupem com a sua alma, porque a sua alma ela é eterna. Você precisa entender que a partir do dia que você nasceu, nem que você nasceu, que você foi gerado na barriga da sua mãe, a partir daquele dia nunca mais você vai morrer.
O seu corpo vai voltar para o pó, o seu espírito vai voltar para Deus, mas a sua alma, ou ela vai estar no céu, ou ela vai estar no inferno. A sua alma, que é você, ela nunca mais vai morrer. E olha o que a Bíblia diz: não tenham medo do que mata um corpo, mas não pode matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo. Destruir, a Bíblia não diz matar, porque a alma não vai ser morta. A Bíblia ela fala destruir no sentido de que a pessoa vai ficar sofrendo no inferno. Aí o Senhor olha para a igreja, olha para bilhões de pessoas deste mundo e fala: não se preocupe com seu corpo, esquece o seu corpo, porque ele é só pó. Se preocupa com a sua alma, porque se você não vigiar, se você não ficar com corpo, alma e espírito irrepreensível, você pode ir para o inferno. Isso é a Bíblia que está dizendo, irmãos. Mas vamos continuar. Marcos 9:43. Marcos 9:43. Se a sua mão fizer tropeçar, corte. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Irmãos, as pessoas, quando ela morre, a sua alma vai para o inferno, mas o seu corpo ficou na terra, ficou no cemitério. Mas toda alma precisa de um corpo, e a Bíblia diz: onde o verme não morre. Porque uma alma precisa de um corpo. Qual que é o único exemplo que a Bíblia diz de uma pessoa que está no inferno, onde o fogo não apaga? Um verme. Por quê? Porque uma alma precisa de um corpo. Fala misericórdia. Fala: eu não vou para lá, em nome de Jesus. Mas isso não é pregado, irmãos. Hoje é o primeiro culto do ano e as pessoas falam: vamos ver o que a gente vai conquistar em 2020, e a sua casa, e o seu carro, e não sei o que. E isso aqui está urgente, irmãos. Eu vejo o Jornal Nacional, me dá um desespero. Isso aqui não é nenhum profeta, mas isso aqui é o próprio Jesus falando. Mateus 25:31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, a sentar-se no seu trono na glória celestial, todas as nações serão reunidas diante dele. Ele separará uma das outras, como o pastor separa a ovelha dos bodes, e colocará ovelhas à sua direita e bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, bendito do meu Pai, recebam como herança o reino que lhe foi preparado desde a criação do mundo. Verso 46. E estes irão para o castigo eterno. Fala castigo eterno. O que significa eterno? Não acaba. Mas os justos para a vida eterna. Então um dia ele virá, num piscar de olhar, ele vai vir, vamos comparecer diante do Senhor. O Senhor vai separar ovelhas de bodes, justos de injustos, para o castigo eterno e para a vida interna, irmãos. Não é uma tese minha, é a palavra do Senhor que está dizendo. Por isso que quando eu vejo um desviado, ou uma pessoa que já conheceu a palavra, eu não entendo como é que a pessoa não tem um temor disso daqui. Eu não entendo como a pessoa se afasta do Senhor Jesus, sabendo de tudo isso daqui. Romanos 12:2. Não se molde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, quando a Bíblia diz renovação da sua mente, o significado é da sua alma. Renova a sua alma, estejam irrepreensíveis quando eu chegar.
para vocês experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E qual que é a boa, perfeita vontade de Deus? Céu. Ele fala: fica com a sua alma irrepreensível, para quando eu voltar, você conhecer a minha vontade. Qual que é a vontade? O meu desejo do Senhor é que todos cheguem ao arrependimento, é que todos conheçam o caminho, a verdade e a vida. Aí ele vem e ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós precisamos estar irrepreensíveis, para quando ele chegar, nós conhecemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é inferno, não é lago de fogo, não é sofrimento, não é depressão, não é dor, não é vício. Isso é consequência do pecado. Tem pessoas que questionam: mas por que a doença, por que guerra, por que sofrimento, por que inferno? Tem pessoas que nunca vai conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas quando eu e você chegarmos na glória e nós olharmos, aí nós vamos entender qual foi a perfeita vontade dele desde o início. Amém? E o terceiro fala do corpo. Irmãos, o corpo não dá para falar muito, porque não tem muito o que falar do corpo, pela sua insignificância. Por quê? Porque o corpo ele não é eterno, o corpo ele não volta para Deus, o corpo ele é só um pó. Um corpo ele não tem vontade própria. Por exemplo, se uma pessoa ela decide: eu vou pular da ponte, o corpo de uma certa maneira não iria querer pular da ponte, mas ele não tem vontade. Corpo é só a estrutura. Então se uma pessoa decide pular da ponte, ela vai. Por quê? Porque a guerra está aqui dentro, entre alma e espírito. O corpo ele é só um escravo das nossas vontades. Então o corpo não tem muito o que falar. Você vê uma pessoa que ela está endemoniada, o seu corpo, começa a se contorcer, ela vira para trás, tudo. E você vê uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela levanta as mãos para os céus, ela chora, ela adora. É tudo expressão da sua alma, do seu espírito, e que o seu corpo põe para fora. Mas é só, um corpo. Olha o que a Bíblia diz, Eclesiastes 12:7. O pó volte à terra, de onde veio, o espírito volte a Deus que o deu. Então acabou. É que eu falei, o pó ele vai voltar para a terra, para o cemitério. O espírito vai voltar para Deus, porque o espírito era o meio de você ligar a Deus. E o corpo? Agora a minha pergunta é: o que faz uma pessoa se desligar de Deus? Se o Senhor está falando para a gente ficar com corpo, alma e espírito irrepreensível, o que faz uma pessoa se afastar, se desligar de Deus? Agora eu queria que você abrisse sua Bíblia em João capítulo 6. João capítulo 6. Olha o que faz um espírito, alma e corpo se afastar do Pai. João capítulo 6, verso 26. Primeiro, por causa do confronto, olha o que diz a palavra do Senhor. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Tem uma multidão atrás de Jesus, e aquela multidão que se acha: eu estou seguindo a Jesus, eu abandonei muitas coisas e eu estou seguindo Jesus. Aí Jesus olha para eles e fala: vocês estão me seguindo aí só porque eu enchi a barriga de vocês. E olha o que eles responderam. Verso 42. Por que as pessoas se afastam de Deus? Primeiro, confronto. Segundo, críticas. E responderam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe?
como ele pode ser descido do céu? Respondeu Jesus: parem de me criticar, de me advertir. Quando Jesus começou a pegar pesado com eles, primeiro Jesus falou: vocês estão vindo atrás de mim porque eu enchi a barriga de vocês. Aí as pessoas, quem ele pensa que ele é? Ele não é o filho do Zé, ele não é o filho da Maria. Quem ele pensa? Ele não é de Nazaré. Quem ele pensa que ele é? Aí Jesus olhou para eles e falou: parem de me criticar. Sabe o que é isso? Parem de me criticar. É aquela pessoa que está na igreja, que está no evangelho, mas ela só critica. Aí o Senhor Jesus vem e fala: para de criticar. Se você não quer, pode sair, mas não adianta ficar aqui dentro criticando. Aí o Senhor fala: para de criticar, tipo, pode ir. Os críticos, pode ir. Mas Jesus, o Senhor está perdendo, eu sei, mas eu preciso que eles entendam, que eles me busquem em espírito e em verdade. E tem muitas pessoas que a vida da pessoa é criticar os irmãos, é criticar a igreja, é criticar o pastor, é criticar tudo. Aí quando a pessoa fica criticando, porque não é o Zé, não é a Maria, aí Jesus olha e fala: para de criticar, tipo, vai, sai, vamos continuar. Terceiro, por causa do peso da palavra, verso 60. Diz assim: muitos discípulos abandonaram Jesus ao ouvirem isto. Muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Que palavra? Pode ir. Vocês querem ficar criticando porque eu sou o filho do Zé, o filho da Maria de Nazaré? Pode ir. Vocês que não gostaram porque eu falei para vocês, porque vocês estão me seguindo, porque eu enchi a barriga de vocês, pode ir. Aí muitas pessoas que estavam lá falou: dura essas palavras, quem pode suportar? Pra você ter uma ideia, o peso da palavra afasta as pessoas. Sabe o culto que menos teve irmãos na igreja? Eu fui inventar de colocar esse tema e esvaziou a igreja. Põe até o tema para mim ainda. Faz um tempo já. O bebezão, né? Nessa quinta-feira, 19h30. Aí muitas pessoas falou: eu não vou para a igreja porque dura vai ser essa palavra. Então eu prefiro não ir na igreja. Verso 66. Tudo mesmo capítulo. Naquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Irmãos, Jesus começou com uma multidão. Aí eles precisavam de ter o seu espírito, alma e corpo irrepreensível. Para você ser irrepreensível, você tem que ser tratado. Aí Jesus começou a tratar. Aí quando Jesus começa a tratar, quando a palavra começa a tratar, porque cruz, santidade, pecado é um confronto aos nossos corações. E quando a palavra começou a confrontar, dura essa palavra, quem pode suportar? Quem você pensa que você é, Jesus? Quem você diz? Você está falando que eu estou só aqui porque eu quero a comida que o Senhor está dando? Aí bateu um desespero em Jesus. Por quê? Porque Jesus começou a perder um monte de gente. E a Bíblia diz discípulos, porque os discípulos não eram só os 12. Jesus tinha muitos discípulos. E a Bíblia diz que discípulos deixaram de seguir ao Senhor Jesus. Aí bateu um desespero em Jesus, certo? 67. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Jesus está perdendo. Aí os poucos que ficou com Jesus, Jesus olha para os 12, e os 12 estão olhando para a multidão que está indo. E os 12 estão ouvindo e falou: nossa, realmente dura essas palavras em Jesus. Aí Jesus olha para eles e fala: viu, vocês também não querem ir? Vai com os críticos, vai, pode ir.
Aí Jesus piora mais ainda a coisa, verso 70. Então Jesus respondeu: não fui eu que os escolhi, os 12, todavia um de vocês é um diabo. Eu já preguei isso aqui. Está acabando, um monte de gente está indo embora. Por quê? Porque você ter o corpo, alma e espírito irrepreensível, ser crente não é para qualquer um. Cruz não é para qualquer um. Aguentar o que um crente aguenta não é para qualquer um. Conviver com os irmãos não é fácil. Você sabia que você não é fácil? Você sabia que a gente é conhecido como fofoqueiro, como caloteiro, como que só fala mal das pessoas? Você sabia? Não é fácil. Aí Jesus olha para um dos poucos que ficaram e falou: ó, e tem mais, e um de vocês é um capeta, é um satanás, é um diabo. Irmãos, aí uma multidão de pessoas que abandonou a cruz. Se você perguntar para qualquer um dessas pessoas que abandonou Jesus, que abandonou a igreja, que abandonou o ministério, que abandonou o evangelho, se você perguntar para qualquer um: por que você parou de vir na igreja? É um absurdo. Jesus falou que eu estava atrás dele só porque ele estava enchendo minha barriga. Quem ele pensa que é? Aí você chega em outro: por que você abandonou Jesus? Isso é um absurdo. Jesus, o filho do Zé de Nazaré, falando desse jeito comigo, isso é um absurdo. Por que você abandonou Jesus? Porque ele me chamou de diabo. É mentira isso? Não. E por que muitas pessoas deixam o evangelho? Por causa dessas coisas que acontecem, irmãos. Aí eu imagino o dia do juízo, 40 milhões de desviados chegar até Deus. Aí, por que você abandonou? Então, eu vou falar, aquele irmão, ele começou a falar de mim, eu não gostei, e o pastor fez isso, e meu líder, ele fez isso, e eu tinha um dom, e não sei o que, e fizeram isso comigo, e me machucaram, e o pastor só rouba dinheiro, e não sei o que, eu abandonei. Aí o que o Senhor vai falar? Apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Não, mas eu abandonei por causa disso. Aí o Senhor vai falar: o que a minha palavra falou para você? Perdoa 70 vezes 7, ama os seus inimigos. Cruz, o evangelho é cruz, irmãos. O problema é que a gente vai no nosso serviço e tem um monte de cobra no serviço. Aí a gente vai na escola, tem um monte de cobra. O problema é que você briga com pessoas da sua família, mas quando chega na igreja tem que ser um manto de santo. Não pode fazer nada errado, não pode falar nada para você, porque você já fica. Por quê? Porque é a igreja do Senhor. Deixa eu falar um negócio para você. A igreja também é dura, essas palavras, quem pode suportar? Porque uma das coisas que o crente tem mais fama é de ser chato. Mas não adianta chegar diante do juiz e falar que você abandonou a igreja porque tinha um monte de crente chato e falso na sua frente. Porque se você falar isso na frente do juiz, o juiz, não é o pastor que tem que passar a mão, não. O Jesus, você viu que ele falou: você é um diabo. Sabe para quem que ele falou? Para Judas. Então não adianta chegar diante do juiz e vir com desculpa do seu pastor, do seu líder, da sua igreja. Jesus vai falar: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Mas Jesus estava muito difícil. Aí Jesus fala: estava difícil, mas o Rodrigo conseguiu, o Marco Aurélio conseguiu, passou até coisa pior do que você. Apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Fala misericórdia, irmãos. Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, junta e medula, e julga os pensamentos e intenções do coração. 13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Ai, meu Deus do céu!
A palavra do Senhor, ela penetra, irmão. Sabe qual que é o problema que as pessoas não conseguem, igreja? Porque a palavra do Senhor, ela penetra, ela incomoda. Dura essas palavras, eu não posso suportar. Eu preciso arrumar uma desculpa porque eu não estou aguentando mais essa cruz de ser crente. E é o poder da palavra que ela penetra. Irmão, igreja, ou você vai tomar vergonha na cara, ou você vai sair daqui. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela penetra, cada culto ela vem, ela torce, ela mói. A gente tem um problema de ler Apocalipse, a gente tem um problema de falar de inferno. Por quê? Porque ela traz um negócio assim. A gente só quer ler João 3,16, né? O que fala João 3,16? É isso aí, é isso aí. Ai, meu Deus. Um dia eu fui visitar um casal que se afastou da igreja, e eu já vou preparado, né? Porque quando a pessoa se afasta, é o pastor ou é os irmãos. Aqui você, irmão, vocês causam, sabia? Sabia que vocês fazem muita coisa? Verdade, irmão. Eu faço, os pastores fazem mais que eu, mas vocês, nossa, irmão, vocês não ajudam. Sabia que o seu Facebook não ajuda? Sabia que o seu WhatsApp, os seus status não ajuda? Não, vocês não estão ajudando nós, irmãos. Tem muita gente, tem muito crente que não. Aí eu fui na casa do casal, preparado, né, para a pessoa falar porque que ela não está bem, porque que ela se afastou da igreja. Irmãos, a primeira vez que eu ouvi: Tiago, não foi as pessoas, não foi o pastor, não foi a igreja, o problema sou eu. A gente não está bem, a gente está fraco. Aconteceram coisas sim, mas eu não vou culpar isso, porque eu já passei por coisas piores e venci. Mas é eu estou fraco. Irmãos, como Deus ama corações contritos dessa maneira. Acredito que 90% de você que está aqui hoje, você não está bem espiritualmente, você não está bem ministerialmente, você está fraco. Você está vendo um monte de cadeira vazia? Você lembra? Tem momentos aqui, tem domingo que tem que colocar 20 cadeiras de ferro lá. E não é porque um monte de gente está viajando, porque tem um monte de gente que não consegue mais vir aqui. E quando eu olho, me dá um desespero. Por quê? Porque o Senhor Jesus falou que eu tenho que estar com o meu corpo irrepreensível. Se até o meu corpo é irrepreensível, onde que o corpo tem que estar? Na igreja. Eu tenho que estar a alma irrepreensível, eu tenho que estar com o meu espírito irrepreensível. Para mim conseguir isso, eu preciso da igreja, eu preciso da palavra, eu preciso do louvor. Por quê? Porque Ele virá, quem estiver pronto com Ele irá. Há 2 anos atrás eu comecei a pregar isso, e eu quero estar que nem um Billy Graham, com 100 anos, falando da cruz, falando do inferno e falando do céu. Abra sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 19. Eu queria ter uma câmera boa, profissional, para mim filmar o culto numa imagem boa, porque eu não tenho preocupação, eu não quero ser visto, irmãos, mas eu sei o quanto falta de pregação assim no mundo hoje. Eu queria ter uma câmera boa, eu até vi o preço dela, R$1.800, para a gente filmar e a gente colocar no YouTube, para alcançar muitas pessoas que não têm força de estar mais na igreja. Porque hoje as pessoas estão, domingo, elas estão maratonando, é isso que fala? Uma maratona de série do Netflix. E é preocupante, irmãos. É muito preocupante. Eu estava no cabeleireiro e um menino falou assim, né? O cabeleireiro falou: viu, você não viu que está acabando o mundo? Que o mundo está em guerra? Vai acontecer uma guerra aí? E o rapaz falou: nossa, eu estou vendo tanta série, tanto filme que eu nem assisto mais.
E na hora que eu ouvi aquilo, eu entendi que tem muitas pessoas que não conseguem vir na casa do Pai, porque a própria distração está impedindo. Então eu creio que um dia nós teremos uma câmera para essa palavra chegar em mais pessoas. 1 Reis 19:19 diz assim: o chamado de Eliseu. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safaté, ou Safate, não sei. Ele estava arando com 12 parelhas de boi, e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que eu lhe fiz. Elias voltou, apanhou sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Irmãos, nós já lemos esse texto, mas eu vou falar num outro contexto. Elias se encontra com Eliseu. Elias lança sua capa sobre Eliseu. Eliseu sente a presença de Deus. Sabe o seu encontro com Deus, o seu começo da sua vida cristã? E Eliseu, ele fica encantado com a presença de Deus. Eliseu fala: Elias, eu quero te seguir. Elias fala: então vem. É aquela pessoa que sai do mundo e passa a ter experiências com Deus. Aí Eliseu fala: mas deixa primeiro eu me despedir dos meus pais. Eu vou pegar esse equipamento aqui que eu estou trabalhando, eu vou matar os bois, eu vou fazer um churrasco para o povo, eu vou pegar o equipamento, eu vou queimar as carroças e eu vou seguir você. Sabe o que é isso aqui? É paixão do primeiro amor. É aquele mês, é aquele começo de cristão que você não deixava de dar o seu dízimo, a sua oferta. É aquele começo de cristão que você não deixava de vir nos cultos da semana. É aquele começo de cristão que você pegava a sua Bíblia e você lia. Eliseu está apaixonado, está encantado com a presença, a ponto de despedir dos seus pais e queimar as suas carroças e queimar os seus bois e fazer um churrasco e seguir Eliseu. E ele faz isso. Elias até fala: não vai esquecer do que você sentiu, não se esqueça da presença de Deus que você já sentiu. Por quê? Porque Elias passou sua capa sobre Eliseu, ele ficou maravilhado porque ele sentiu a presença de Deus. Aí Eliseu falou: eu vou lá despedir dos meus pais, eu vou queimar os bois, queimar a carroça. Aí Elias fala: vai, mas não se esqueça do que você sentiu. Igreja, não se esqueça do que você já sentiu. Por que Elias falou isso? Porque Elias sabe que quando Eliseu chegasse e visse os bois, a carroça, os seus pais, ele poderia não voltar. Mas Eliseu continuou, foi lá, se despediu dos seus pais, matou os bois, fez um churrasco, queimou as carroças e seguiu Elias. Irmãos, glória a Deus. A vida de um cristão é uma bênção de Deus. Mas começou a acontecer coisas. Alguém já foi ferido aqui na igreja? Levanta a mão. Pode ser sincero, gente, eu já fui tanto ferido aqui, magoado. Já viraram a cara para você na igreja? Já te machucaram? Já te magoaram? Já te feriram? Já inventaram coisa a seu respeito? Já te abandonaram? Você já foi injustiçado? Já? Está aumentando, vocês estão lembrando? Calma, irmãos, perdoa 70 vezes 7. Aí Eliseu vai lá cheio de Deus, glória a Deus, vamos seguir Elias. E olha o que acontece, verso 3, Segunda Reis, o tempo passa, irmãos, o tempo de crente passa. Eliseu já está há um tempo já. 2 Reis capítulo 2, verso 2. Eliseu está seguindo Elias, olha o que diz, 2 Reis 2, 2.
E no caminho disse Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Primeira coisa que acontece, Eliseu abandonou tudo, irmãos. Abandonou tudo para seguir Elias. Aí os dois estão caminhando. Aí Elias fala: Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me chamou. Não chamou você. O Senhor me chamou para ir para Betel. Você fica aí. Se é muitos crentes, duro essas palavras, quem pode suportar? Quem ele pensa que ele é para me dispensar? Eu abandonei tudo. Mas o que ele falou? Não, aonde você for, eu vou. E não acabou. Verso 3. Então em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não fale nisso. Então Eliseu, ele persiste em andar com Elias. Chegam em Betel. Quando Eliseu chega em Betel, chegam os discípulos, que as outras vozes. Os discípulos chegam e falam: você sabe que Elias vai te deixar, né? Vozes. Eliseu poderia olhar e falar: nossa, é verdade, você não sabe de outra. Ele já me abandonou lá, ele queria me deixar lá. Eu que persisti, insisti para ele chegar aqui comigo em Betel. Mas o que Eliseu fala? Não fala sobre isso, eu não quero ouvir sobre isso. Irmãos, qualquer voz que vai te tirar você da igreja, da presença de Deus, do seu ministério, da sua vida com Deus, a sua função é chegar e falar: eu não quero ouvir sobre isso. Nada que me afaste de Elias eu quero saber. Nada que te afaste de Deus você tem que saber. Aí o texto continua, verso 4. Lá em Betel, Elias chega e fala: Eliseu, vamos ler direito aqui, vai. Então Elias lhe disse: fica aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. E desceram até Jericó. Aí de novo Elias chega lá em Betel e fala: fica aqui, Eliseu, porque eu vou, o Senhor está me mandando para lá. Você não, só eu. Aí Eliseu poderia: de novo, estou cansado, eu vou voltar para a minha vida, para a minha família, porque olha o que Elias está fazendo. Não, Elias, aonde você for, eu vou. Jesus, aonde o Senhor for, eu vou. Igreja, aonde vocês for, a gente vai, a gente não vai te abandonar. E o texto continua, verso 5, né? 5. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Irmãos, agora em outro lugar, outras pessoas, outras vozes chegam e falam: Eliseu, você sabe que Elias vai partir, você vai ficar sozinho. Eliseu de novo: eu não quero ouvir sobre isso, eu não quero ouvir nada que me afaste de Elias. E o texto continua, verso 6. Em seguida Elias lhe disse: fica aqui, pois o Senhor me enviou ao Rio Jordão. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então partiram juntos. Irmãos, Elias quis deixar Eliseu em 3 locais, sozinho: Betel, Jericó e Rio Jordão. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Em outras palavras, o Senhor me chamou, não chamou você? Elias olhou e falou: não, eu vou com você, me deixe com você. Se olhar isso aqui aos olhos naturais, é injusto, é injusto. E sabe por que Eliseu fez isso?
Porque Eliseu olhou e falou: bom, eu já me despedi dos meus pais, eu já queimei minhas carroças, eu já queimei o boi, eu não tenho para onde ir, eu vou seguir Elias. Tem momentos na sua vida que, se você não abandonar o que ficou lá atrás, no momento da sua luta, no momento da injustiça, você vai olhar e você vai falar: eu vou voltar para minha família, eu vou voltar para o boi, eu vou voltar para a carroça, eu vou voltar para a minha vida, eu vou voltar para o meu velho homem. Por que muitas pessoas não estão mais aqui? Porque ela olhou e ela falou: eu vou voltar para o meu velho homem. Não renovou corpo, alma e espírito. Se você tiver uma opção de você voltar para o seu velho homem, quando a cruz estiver muito pesada, você vai largar a sua cruz e você vai voltar para o seu velho homem. Eliseu, ele não tinha escolha, porque a decisão dele não podia fazer ele voltar para trás. E a pergunta para você é: você já deixou o seu velho homem? Você já deixou aquela bebida? Você já deixou aquela música? Você já deixou aquelas festas? Você já deixou aqueles amigos? Você já deixou aqueles palavrões, aqueles comportamentos, aquela grosseria? Você já deixou? Porque se você não deixar, a cruz vai pesar e você vai voltar. E é isso que está acontecendo com milhões e milhões de pessoas em todo mundo. Verso 7: 50 discípulos dos profetas o acompanharam e ficaram olhando à distância quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. É engraçado, irmãos, aqueles homens que chegavam e falavam: viu, você não está sabendo, né? Irmão, aquele crente que não está na igreja, mas gosta de ficar falando mal, né? Você conhece algum crente que não está na igreja, mas gosta de ficar falando mal da igreja? É esses aqui. Aí está todo mundo agora reunido, vendo Eliseu com Elias, e no meio está Satanás vendo Eliseu, e Satanás pensando: mas como esse cara não parou? Olha tudo o que aconteceu na vida desse cara, ele não parou. Ele está tirando, ele está de brincadeira comigo. Olha o que estão causando com ele na igreja. Olha o que o líder fez com ele. Olha o que os irmãos fez com ele. Olha o que o pastor fez com ele. E ele não parou, ele não deixou Elias. O que ele está fazendo com Elias? Oh, Espírito Santo. E ficaram olhando de longe. Por quê? Porque não passaram pelo que Eliseu passou. Tem muita gente que quer ser salvo, mas não quer carregar a cruz para ser salvo. Verso 8. Ai, meu Deus. Então Elias tirou o manto, enrolou com ele, bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Irmãos, quem continua com Deus passa a ter experiências com Deus. Os outros ficaram só olhando. Quem desviou, quem parou, não vai mais no encontro, não está mais aqui, não está vendo essa palavra, está de longe. E Elias e Eliseu estão tendo experiências com Deus. Verso 9. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor, que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Verso 10. Disse Elias: seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário não será atendido. Se você me ver, se você está comigo, se você andar comigo, você herdará a vida eterna, você entrará no reino de Deus. Mas tem que estar comigo, tem que estar na igreja. Eliseu, isso aí que você pediu é difícil. Se você está comigo, se você me vê na hora de eu partir, se você vê o Senhor na hora dele vir, se você está com o Senhor na hora dele vir, você entrará no reino de Deus.
Verso 11. De repente, fala comigo, de repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo e puxado por cavalos de fogo que os separou. Elias foi levado ao céu num redemoinho. Irmãos, a Bíblia diz: enquanto caminhavam e conversavam. Não tem um Eliseu assim: nossa, eu estou magoado com você, viu, Elias? Olha, vamos andar junto, mas eu não quero falar com você, porque olha o que você fez. Não. Enquanto Eliseu caminha e conversa com Elias. Mas o que Elias fez? Deixa para lá, não quer nem saber. Depois ele vai se acertar com Deus. Essa ignorância dele, esse jeito cavalo dele de ser. Que homem de Deus é esse que me dispensa dessa maneira? Eliseu não quer nem saber. Ele só quer sentir a presença de Deus. Ele só quer ter o espírito profético que estava sobre Elias. E tem muito crente olhando assim para Elias e falar: eu não vou ouvir a palavra desse homem não, por causa disso e por causa disso. Por quê? Porque ele é um grosso. Você viu o que ele fez com Eliseu? Ele é um grosso. Deixa eu falar para você, ele tem um espírito profético. Deus o chamou. Assim como as pessoas chegou em Jesus e falou: eu não vou seguir ele não, porque ele é o filho do Zé. Mas era Jesus. Perder a salvação porque não quiseram ouvir a palavra de Deus. Verso 15. Quando os discípulos do profeta, vindo de Jericó, viram isso, disseram: o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro, prostraram-se diante dele. Só até aí para não ler o contexto. Irmãos, aqueles mesmos homens que tentaram afastar Eliseu de Elias, são homens que chegaram, se prostraram diante de Eliseu e reconheceram o espírito profético que estava sobre Eliseu. Continua, igreja. Sabe quantos milagres Elias fez? 7. Sabe quantos milagres Eliseu fez? 14. O dobro de Elias. Tem muitas pessoas que já parou e está tentando fazer você parar. E às vezes você está com vontade de parar, mas quando você continua, você tem as maiores experiências da sua vida. Aqueles homens, eles só foram apenas discípulos. Eliseu foi um homem que teve experiências. Mas por quê? Porque quando ele esteve com Elias, e deixa eu falar um negócio para você, Deus está colocando Elias na sua frente para te tratar. Tem muitas coisas que você não está gostando, não está concordando, que você não está bem. Deus está querendo te provar, te amadurecer, fazer você crescer. E para isso ele precisa de um Elias. Porque o que Eliseu passou, você sabe por que Eliseu operou 14 milagres e Elias 7? Porque Elias, quando o peso estava demais sobre ele, ele foi para uma caverna. Por quê? Porque ele não tinha passado pela provação que o permitiu nem entrar na caverna. Por que Eliseu não entrou numa caverna? Porque o que ele passou com Elias já o formou um verdadeiro crente. Pode vir Satanás, pode vir luta, pode vir provação, mas eu não vou abandonar. O meu espírito, a minha alma e o meu corpo será renovado. E quando o Senhor vir, Ele me buscará e eu estarei com Ele eternamente. Essa é a vontade do Senhor, a perfeita, agradável vontade do Senhor. Se coloque em pé nessa noite, vamos louvar ao Senhor. Oh Espírito Santo, a pergunta é: você tem aonde ir? Aonde está o seu velho homem? Ele está enterrado, ou você sabe onde ele está? O Senhor te trouxe nessa noite para falar para você: mata o boi, queima essas carroças, despede do seu velho homem. Oh Espírito, nos ajuda nesse
sua